Nariz escorrendo, dor de cabeça, garganta raspando, febre, dor no corpo e cansaço. Esses sintomas são frequentemente associados a infecções viróticas ou bacterianas das vias respiratórias. E também são esses sintomas que levam a maioria das pessoas a automedicar-se, ou seja, sem consultar um médico, ingerem remédios que podem complicar o que seria simples de contornar. Doutor Hélio, qual é a diferença entre uma infecção virótica e uma infecção bacteriana nas vias respiratórias? Cientificamente, a diferença é o tipo de agente, aquilo que causa. Nas infecções virais, o antibiótico não faz efeito. Por quê? Porque não atinge as células. As infecções virais são geralmente intracelulares, entendeu? Então, para você matar o vírus, você teria que matar a célula, ou então a célula se defender e matar o vírus, entendeu? E a bacteriana não. Se você tomar o antibiótico, ela cai na corrente circulatória e atinge as bactérias e elas morrem, entendeu? O grande problema é que, às vezes, é difícil você determinar o que é vírus ou o que é bacteriano. Então, por isso, o médico tem que tomar algum cuidado no receitar a medicamento. Porque se você receitar antibiótico numa infecção viral, você está sujeito a piorar o quadro clínico do paciente. Quais são os maiores riscos da automedicação em pessoas que estão com algum problema respiratório? O remédio não chama-se droga. E tudo que é droga não é ruim. Então, a gente só deve usar remédio quando a gente tiver certeza absoluta que este remédio vai fazer algum benefício ao paciente. Porque todos os remédios, quem lê a bula sabe, tem lá as contraindicações, não faz isso, não faz aquilo, né? Não pode para essa pessoa, não pode para outra. Então, toda vez que você medicar, você está correndo um risco. E o médico tem que fazer um estudo de como é a pessoa, para ver se a quantidade de benefício que ele obtém com a pessoa seja muito maior do que os riscos inerentes ao uso do medicamento, certo? Se você tiver um diabetes, por exemplo, e der um xarope à base de açúcar, né, você diminui a tosse e aumenta a doença do diabetes. E então aumenta as complicações do diabetes, que todo mundo sabe, que perda de visão, perda de audição, surdez e essas coisas todas, não é? E em relação às receitas caseiras, né? As pessoas estão com o nariz entupido, com dor de garganta, acabam recorrendo a limão, mel. Há alguma receita caseira que o senhor, como otorrinolaringologista, recomende? Tudo aquilo que possa diminuir a imunidade. O que pode diminuir a imunidade? Por exemplo, você dormir com o cabelo molhado, você leva muito mais tempo para o seu organismo se estabilizar a sua temperatura. E isto causa uma diminuição de imunidade. Se você beber, por exemplo, muita bebida com álcool, cerveja, as bebidas curtas ou outras, então você está fazendo um trabalho, uma sobrecarga no seu organismo para diminuir a sua imunidade. Se você tomar muito sol, isto também pode acontecer, porque o sol também, em demasia, faz com que o organismo tenha que se equilibrar e você diminui a imunidade. Fazendo uma alimentação saudável, né? Não tomando excesso de água gelada, não usando muita sal. O pessoal fala, sal não é uma maravilha. Não, toda vez que você esquenta o corpo e depois esfria o corpo, você tem necessidade de que o corpo se equilibre, né, da sua temperatura, porque o corpo é homotérmico, quer dizer, tem que se manter uma temperatura constante, né? Senão a pessoa não resiste. Então, tudo aquilo que for necessário para você ter uma boa imunidade, você deve fazer. Dormir adequadamente, né? Não fumar. O fumo é uma alteração de imunidade enorme, tanto é que a quantidade de doenças associadas ao fumo são enormes, desde oncológicas, né, as neoplasias, os cânceres, até os problemas vasculares, essas coisas. Então, na realidade, o ser humano vai conseguir viver mais quando ele conseguir desenvolver mais a sua imunidade, comer as coisas mais naturais, porque às vezes você come uma verdura que você não sabe nem a procedência e não limpa adequadamente e você ingere todo aquele agrotóxico inerente naquilo. Tomate, por exemplo, tem muito agrotóxico, não é? Então a gente tem que lavar adequadamente, porque
Então, toda vez que a gente fizer alguma coisa que sobrecarrega o nosso organismo, nós estamos fazendo com que ele possa estar diminuindo a sua imunidade.